Olha só, meu povo, o plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou na semana passada a flexibilização do regime de contratação de servidores públicos. Agora, eles podem ser contratados também pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, e não apenas pelo regime jurídico único. Para explicar o que muda para o servidor público, eu vou chamar na conversa aqui, a Glaucinha Araújo, que está aliás, está do lado de um especialista para poder explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa decisão do Supremo Tribunal. Oi, Glaucinha, diz aí. Oi, João, esse assunto ele interessa demais, né? Porque a gente sabe que mexe exatamente naquela questão da estabilidade que as pessoas sempre procuram na hora de fazer um concurso público e também traz muitas dúvidas. Por isso é que a gente convidou para conversar com a gente a advogada que já está aqui ao meu lado, a Alana Lopes, e eu já começo lhe perguntando, isso é bom ou ruim para quem está aí querendo entrar e fazer o concurso público e ser servidor público? Bom dia. Bom dia, Gláucia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o regime jurídico são um conjunto de normas que estabelecem ali os deveres, direitos e toda a relação ali entre, no caso, o servidor público e a administração pública, ou entre empregado e empregador. No caso, essa decisão do STF, ela possibilitou a flexibilização do regime jurídico que seria aplicado à contratação dos servidores públicos. Antes, seria aplicado o quê? Na maioria dos entes, estados, municípios e até mesmo a União, era aplicado o regime estatutário. Então, teria um estatuto dos servidores que regia ali os direitos e deveres dos servidores públicos com a administração pública. Com essa decisão, pode ser aplicado o regime seletista, ou seja, a relação entre o servidor público, que agora, sendo regido pela CLT, passaria a ser chamado de empregado público, e a administração pública seria regida pela consolidação das leis de trabalho, pela CLT. Isso aí entende-se que não seja algo tão positivo, porque com a contratação, com a forma de admissão dos servidores pelo regime seletista, acaba aí o que chamamos de estabilidade. Por quê? O servidor público aprovado no concurso público, e é importante que se diga que a forma de admissão através de concurso público não vai acabar, mas aquele servidor que é regido pelo regime estatutário, ele tem a estabilidade após os 3 anos do estágio probatório. Já aquele servidor, aquele empregado público que vai passar a ser regido pela CLT, ele não vai ter mais essa estabilidade. Isso não quer dizer que ele pode ser demitido imotivadamente. A demissão do empregado público, embora não precise ser por justa causa, mas ela tem que ser motivada. Então, são várias nuances aí que precisam ser analisadas e entende-se aí que essa mudança, essa flexibilização, porque o regime jurídico estatutário não acabou, mas essa flexibilização possa trazer, sim, alguns prejuízos. Agora, quando a senhora fala exatamente nessa questão de demissão, porque essa é a garantia que o servidor público tem, porque depois dos 3 anos ele está ali, já passou por todo aquele processo e agora ele tem aquela garantia que o emprego dele está seguro até o fim, até quando ele se aposenta. Mas ele sendo CLT, pode acontecer alguma coisa nesse caminho e ele vai sim ser demitido. Exatamente. O servidor público que é regido pelo regime estatutário, ele só pode ser demitido, que no caso é a aplicação da penalidade máxima ali da administração, quando ele responde um processo administrativo disciplinar e é aplicada essa penalidade de demissão, ou quando tem uma sentença transitada em julgado que ali finaliza com a demissão daquele servidor. Ou mesmo quando é feita avaliações de desempenho, que é algo bastante difícil, né? Diga-se de passagem, e o servidor ele não está ali de acordo com o desempenho esperado pela administração. Se tratando de um empregado público regido ali pela CLT, apesar de não poder ser aplicada ali, a gente não possa falar, tem que ser aplicada uma justa causa, ou foi uma dispensa sem justa causa, mas a administração, ao menos, terá que motivar. Isso vai possibilitar aqui o quê?
Caso a demissão daquele empregado público, né, regido pela CLT, não seja ali motivada, ele pode buscar sim um advogado especialista, o judiciário, para questionar, né, para contestar. Mas realmente esse é o ponto aí de maior debate, né, com relação à estabilidade, de fato. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. O ponto positivo aí em ser CLT é que esse servidor público, ele vai passar a ter o FGTS, que ele não tem. Esse é o ponto positivo, né, gente? Agora aí é a gente esperar para ver, porque na hora de fazer o concurso também vai aparecer lá se você vai ser contratado como CLT ou então no regime normal. Eu volto com você, João. Obrigado, Glaucinha. Assunto polêmico que causa debate e muito importante. Obrigado, agradeço a nossa especialista também.